7. Boa noite. Boa noite, linda. Tudo bem? Saudade. Tudo bem? Vamos lá. Quem mais? Ronaldo. Muito bom. Nadir. Cadê? Não vi Nadir aqui. Ela está sem o vídeo? Tá. Ah, tá. Sua foto. Tá bom. Aê! Tudo bem? Ah, tá. Ok. Tá me vendo? Mas eu não estou te ouvindo, mas tudo bem. Vamos lá. É que eu apanho ainda do sistema. Ah, só Mas tudo você? bem, graças a Deus. É. Então, vamos lá. Mais 10 minutinhos. Então, quem quiser entrar, vai entrando, né? Então, vamos lá. É bom demais estar aqui, né? Viva a tecnologia que permite que a gente se encontre. Você pensou se fosse antigamente, a gente tinha que ficar isolado, sem poder se falar, tinha que pegar uma ficha para ir lá no orelhão ligar, né? Então, o progresso traz coisas boas para a gente, e a gente tem que aproveitar, né? Aprender a lidar com ela para se aproximar mais das pessoas, tá? Então, vamos começar a nossa reunião de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar que nós estamos lá na nossa casa, no Cáritas, e vamos, nesse momento, nos conectar com o nosso mentor individual. Vamos agradecer a proteção e o amparo que temos recebido. Vamos agradecer a Cáritas, a nossa mentora, que nos inspira, nos orienta, nos acolhe. Vamos agradecer a todos os trabalhadores que nos acompanham. E vamos, sobretudo, agradecer a Jesus, que é o nosso irmão maior, é o nosso modelo, é o nosso mestre, e que Ele ilumine sempre a nossa inteligência e encha o nosso coração de amor. Pedindo na noite de hoje por todas as famílias que estão enlutadas, né, pela perda dos seus entes queridos. E vamos também pedir amorosamente para que todas as pessoas que estão nesse momento doentes, preocupadas, acamadas, que elas sejam assistidas, amparadas e acolhidas por todos os nossos amigos benfeitores espirituais. Então, para iniciar a nossa reunião de hoje, nós vamos começar com a prece de Cáritas, que é a prece da nossa casa, né? E que, na voz linda da Elizabeth Lacerda, tá bom? Vamos lá, Val? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente. Então, hoje eu trouxe um tema para a gente refletir, né? O Espiritismo tem uma coisa boa que ele faz a gente pensar, a gente questionar, a gente raciocinar. A nossa filosofia, a nossa ciência, a nossa religião não é dogmática. Ninguém empurra para você, goela abaixo, determinados conceitos, né? Então, tudo que te é apresentado é para você olhar, examinar, passar pelo filtro da razão e ver se você concorda. Então, vamos lá. Hoje, eu vou falar um tema que somos todos filhos de Deus, não somos? Nesse planeta, nesse universo? Então, se nós todos somos filhos de Deus, por que a intolerância religiosa? Se a gente pegar, por exemplo, as três grandes religiões monoteístas, quais são? Cristianismo, islamismo e judaísmo. Todas elas acreditam que existe um único Deus, é um Deus único. Então, se as três acreditam que só existe um único Deus, por que a gente não se une? Onde foi que a gente se separou, né? Onde foi que a gente se desviou? Onde foi que a gente foi para caminhos diferentes? E você vê que essa coisa é tão complicada que mesmo, por exemplo, entre os muçulmanos, existe sunitas, existe xiitas. E entre os cristãos, então, existem os católicos, existem os protestantes, existem os espíritas, existem os umbandistas. Então, eu te pergunto, por que é que as pessoas não aceitam as diferenças? Porque só o meu, né, Deus, porque é assim, as pessoas personalizam, né? Por que só o meu Deus é o único? Por que só o meu profeta ou o meu Messias é o único, né? Por que o meu é mais verdadeiro do que o teu? Será que a gente, na verdade, não adapta Deus às nossas características, ao nosso jeito de ser? Será que nós não humanizamos Deus? Será também que não é porque nos impuseram, né, como sendo uma verdade inquestionável aquilo, e a gente não podia pensar a respeito? Então, as religiões normalmente entregam um conteúdo como uma verdade absoluta,
E a gente nunca para pensar, para analisar ou para questionar. Será que isso não é um dos motivos da nossa intolerância religiosa? Então, é uma coisa muito forte no Brasil e no mundo islâmico, em toda parte, na Europa, essas divergências. Então, eu queria pedir para o Valtair agora colocar o segundo vídeo, que fala bem isso, da intolerância religiosa. O que acontece com isso? Ele é bem curtinho, mas é para nós brasileiros, tá? Vamos lá? Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé. Você tem a liberdade de crença. E o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha. Porque a liberdade é como a fé. Deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia. Lute pela paz de cada um. Proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Muito bom, não é? Eu, na verdade, nem conhecia esse vídeo. Eu fui pesquisar o assunto e é a Fundação Palmares que fez, né? Então, vamos voltar lá para o nosso tema da intolerância religiosa. O que a gente tem no Espiritismo? Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, naquelas explicações da pergunta número 13, que eles perguntam, Kardec pergunta, quais são os atributos de Deus? E eles explicam, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Então, se a gente prestar atenção nessa definição de Deus, eu quero que você me diga, baseado nisso, os conceitos do cristianismo, ou seja, do catolicismo, né, que é teoricamente o dono, né, do cristianismo, e no judaísmo, esse não é a imagem de Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, essas religiões baseiam a sua moral na submissão, no pecado e na culpa. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que é que ele nos criaria assim, inferiores, pecadores, cheios de culpa? Por que Deus, que é soberanamente justo e bom, nos criaria tão imperfeitos? Eu sei que muita gente que estudou a Bíblia vai me dizer, é por causa do pecado original, acho que é assim que se fala, não é? Por causa de Adão e Eva, que desobedeceram Deus, e aí, por conta do pecado original, nós todos somos condenados em função disso.
Agora eu pergunto, tudo para nós tem que passar pelo filtro da razão. Por que é que nós deveríamos pagar pelo pecado de outro? Olha, nem na nossa justiça humana, né, que é falível, ninguém é condenado pelo crime de outro, é? Ninguém é condenado para pagar, né, os débitos de uma outra pessoa ou pelo erro do outro. Então, como é que Deus, que é infinitamente perfeito, soberanamente justo e bom, nos faria pagar por um pecado que não é nosso? Se você estudar um pouquinho, se olhar um pouquinho, até os gregos, né, eles eram politeístas. Portanto, os que eram politeístas eram considerados ignorantes, não é? Porque eles não criam num Deus único. Até para eles, os atributos de Deus são mais próximos, né, desse conceito, né, que os espíritos nos dão. Porque os deuses, para eles, serviam de modelo, né, para o qual nós deveríamos nos esforçar para alcançar aquele ideal, né, aquele modelo de perfeição. Aí a gente vai um pouco para filosofia, e não tem como não citar Nietzsche. É um filósofo e pensador alemão que vocês conhecem, pode não saber o nome, mas por causa daquela frase dele, Deus está morto. Nossa, é uma coisa terrível, né? Uma frase dessa. É uma heresia? É uma alma satânica? Não. Ele era um pensador profundo, uma pessoa com um espírito muito crítico, e ele usou esse termo para chamar a atenção das pessoas, para mostrar para elas que nesse conceito de religião existia uma coisa que chama moral do rebanho, né? E que precisava ser desmantelado, desmoronado essa moral do rebanho, né? Para que a gente pudesse, então, florescer totalmente com todas as nossas potencialidades, com todas as nossas virtudes. Ele também diz que foram esses conceitos de pecado, de culpa, que acabou esmagando o homem, quebrando o ser humano e mergulhando ele num sentido de que ele era um ser inferior, né? Então, qual era a estratégia por trás disso? Era enfraquecer o forte para subjugá-lo e depois poder dominá-lo. Então, ele mostra que por trás destas supostas verdades absolutas, que nos são impostas pelas religiões, existem outros motivos e outros interesses que não são revelados e, na verdade, não existem esses valores absolutos. Talvez o desejo de dominar, de subjugar, de manipular, e principalmente interesses materiais e financeiros, permeiam, né, todas essas colocações. Você, com certeza, já estudou na história, no ensino médio, acho que até no fundamental, que o maior senhor feudal da Idade Média era a igreja. Eles eram os maiores proprietários de terras, de bens e de riquezas que existiam. E hoje, isso existe? Não existe mais, mas vocês vão de convir comigo que existem certos líderes religiosos que usam a Bíblia, o conceito de Deus, o conceito do diabo, para intimidar as pessoas, para amedrontar as pessoas e, sobretudo, para manter esse rebanho cativo e contribuindo, é lógico, para engordar contas bancárias que já são milionárias. Nietzsche dizia que só rompendo essas imposições, só você aprendendo a olhar isso com um olhar crítico, é que o ser humano poderia, então, viver o seu potencial. No Espiritismo, ele nos permite o pensamento crítico, né? E ele também nos esclarece. Nós somos pecadores? Nós somos devedores? Nós somos culpados? Não.
Deus nos criou simples e ignorantes, né? E que através das nossas sucessivas reencarnações, nós vamos nos construindo, que nós somos os artífices da nossa imortalidade. Então, desse jeito, a responsabilidade recai sobre nós mesmos. Então, se você tem dificuldades, ou se você não está satisfeito com aquilo que tem, o que é, né, no que se transformou, cabe a você mudar e transformar. Ninguém vai nos manipular, né? E nem nós também, tampouco, iremos responsabilizar Adão e Eva, né? Nós não somos mais reféns, nós não somos mais vítimas, né? Nós somos os protagonistas da nossa história. O que o Espiritismo diz? Né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E isso é um Deus soberanamente justo e bom e amoroso, ele nos dá a liberdade plena para a gente ser aquilo que a gente for capaz, né? E que existe nas leis de Deus, que são as leis do universo, a lei do progresso. Nós iremos obrigatoriamente, né, chegar à perfeição. Essa é a nossa meta e o nosso objetivo, e não ficar olhando para trás como seres culpados, né, pecadores. Então, tem no Evangelho algo que diz, a verdade, conhece a verdade e ela vos libertará. Isso é a libertação, isso é ser dono do seu destino, né? Isso é ser responsável, não jogar a sua infelicidade ou a sua tristeza, ou seja lá o que for, culpando terceiros, o teu pai, a tua mãe, porque não te deu isso ou aquilo, o teu marido, porque impediu você de fazer determinadas coisas, ou os teus filhos, enfim, ou a tua esposa. Então, você é o protagonista da sua história. Agora, vamos voltar agora para as explicações, outra vez, da pergunta 13. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos que Deus é, entre outras coisas, único, né? A gente já falou no começo, Deus é imaterial, Deus é perfeito, Deus é único, é soberanamente justo e bom. Então, eu pergunto para vocês, hoje o tema é polêmico, se há consenso entre cristãos, judeus e muçulmanos que há um único Deus, por que a gente não se junta? Por que, ao invés disso, a gente se separa? Então, o que é que separa? Tem as estatísticas que eu acessei, 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, que se declaram, né? Tem 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos. Judeus tem 15 milhões. E a gente se pergunta, nossa, uma religião tão antiga, né, como o judaísmo, só tem 15 milhões? É que o judaísmo, assim como o espiritismo, não tem proselitismo. E o que é isso? Para os judeus, você não precisa se tornar judeu para se salvar. No espiritismo também, você não precisa ser espírita para se salvar, né? Para ser uma boa pessoa, para ser um trabalhador do bem, para evoluir. Não depende, né, de rótulo nem de religião. Então, onde que está o problema? Será que é porque os caminhos que nos levam até Deus são diferentes? Muito embora o fim seja o mesmo, é reverenciar um Deus que é único, que é soberano. Ou será que as pessoas não falam que existe um Deus único, né? Mas como se as outras religiões não o conhecessem? Os cristãos e também os muçulmanos não chamam os que não são da religião deles de infiéis?
Quando as cruzadas, os cristãos foram para as cruzadas no Oriente, foram lá para tomar Jerusalém, eles não chamavam os muçulmanos de infiéis? Os muçulmanos criam em Deus também, né? E os muçulmanos também não chamam os cristãos de infiéis? Então, peraí. Na verdade, você tem que crer do jeito que aquela religião diz que você tem que crer, né? Então, não é de crença de ter um único Deus, é o caminho que a gente faz para chegar até lá. No Livro dos Espíritos, na pergunta 4, existe um questionamento, é assim: aonde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos benfeitores é a seguinte: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a razão vos responderá. Então, se você olhar, onde é que está Deus? Está na natureza, está nos rios, nos mares, nas florestas, nos animais, nas aves, nas flores, nas estrelas. Enfim, tudo aquilo que nós não fizemos é prova da existência de Deus, não é? Então, o que será que as pessoas pensam? Então, que o Deus cristão criou essa parte do mundo onde vivem os cristãos? O Deus dos muçulmanos criou aquela natureza onde vivem os muçulmanos? Não é um pouco de falta de lógica, de racionalismo, de bom senso? Então, acaba que cada um acredita que foi o seu Deus que o criou e que o outro, né, o desconhece. Então, quem não compreende a natureza de Deus, na verdade, são os homens. Eles colocam as suas próprias ideias, as suas características, os seus defeitos, né, o seu entendimento na divindade. Então, é o desconhecimento da verdadeira natureza de Deus e das leis de Deus que faz isso. Na verdade, o que faz a gente se separar se somos irmãos? Não é o orgulho? Não é o desejo de poder, de dominação, de você ser superior, você ser mais do que o outro, né? Então, na verdade, a religião é, na verdade, um instrumento que se usa para, como diz Nietzsche, né, outras intenções e outros propósitos. Se os profetas, ou se o Messias que nos trouxeram aqueles ensinamentos maravilhosos, foi Jesus, foi Maomé, foi Moisés ou foi Buda, não importa, porque se você buscar no princípio de todos eles, é a mesma máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Não é assim que está escrito? Eis aí todas as leis e todos os profetas. Para encerrar essa reflexão, eu falei para o Valtair que ia ser curto, e é mesmo, depois a gente vai abrir para o bate-papo. Eu quero compartilhar com vocês uma música que, na verdade, é assim, em 1990, a revista Life fez uma matéria querendo saber qual era o nome de Deus. E eles elencaram, listaram 77 nomes de Deus nas suas línguas originais, né, nos seus dialetos, e também das divindades e também dos profetas. Então, essa música, na verdade, não tem uma letra, é a soma, eles vão repetindo os nomes que foram dados para Deus, para os profetas, para os mensageiros, para as divindades. Então, para universalizar mais ainda, o que eles fizeram? Não preciso dizer que quem vai cantar é o Gilberto Gil e a Marisa Monte. Eles fizeram o fundo musical, a batida do ponto de Iemanjá, e na segunda parte é a batida do ponto de Oxalá, que é um jeito, inclusive,
de trazer também para isso os nossos irmãos ubandistas, que são, de certa forma, muito marginalizados, principalmente, né, nos dias de hoje. Então, eu queria pedir para o Val colocar o vídeo, a música tem 6 minutos, depois a gente conversa. Vamos lá? Kumba Oxalá, o Dito Chuede, a Gaia Ungotbau, Alá, Tupanolorum Tamnara, Goloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Jesus, Já, Xalancie. Amatera Subatala, Mandara Umbuleve, Krishna Efozu, Amma, Yamba Oshunastulai, Kala Okutniambe, Akua, Akua, Jesus, Yelenda Ye. Camisoko Lubna Deus e Alá. Nukulukumba Oxalá, Odimani Tuxuene, Agaia Ungotbao, Alá. Panolorum Tamnara, Coloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Jesus, Já, Xalancie. Amatera Subatala, Mandara Unguleve, Krishna Efozu, Ama. Yamba Oshunastulai, Kala Okutniambe, Akua, Akua, Jesus, Yelenda Ye. Tentei Dio, Ascendi Dios e Maná, Camisoko, Lubna Deus e Alá. Maomé Jurema, Shiva Xangô, Utsimi Yamala, Iao, Dunet Silvanara, Gaia Munepon, Atom Amon Yemuja, Ereiao. Jesus, Rangela de Yansan Adonai, Brahmagedepo, Zinkembu Atila, Iao, Dolodo Imaná, Oxóssi Shido, Buda Gui Jeová, Ereiao, yeah.
E aí, gente, eu queria comentário de vocês, começando pelo Valtair, que eu sei que ele vai ter que ir para uma reunião. Vamos lá, Val? Diferente, eu sou encantada com essa música. Certo. Buenas noches. E tá. E por que você acha da intolerância? O quê? Por quê? Assim, um breve relato. De não... Futebol e religião não se discute, né? Tá bom. Então, quem vai falar o próximo? Quem gostaria de falar? Renatinha, que é polêmica, vamos lá? Renata? É só bater no microfone, Oi. né? Oi, fala, minha linda, por Oi. que essa intolerância? Fechou? Renata, fechou o microfone. Não dá para habilitá-la? Só ela que pode? Só. Tá. Então, vai lá. Quem quer falar? Ah, oi, Renata. Caiu. Fala, Renata. Ah, tá. Caiu. Tá. Então, vamos lá. Eu, como espírita, já fui também, né, em terreiro de Umbanda, já fui em terreiro de Candomblé. Acho muito bonito, né, o sincretismo. Essa música representa bem esse sincretismo, né? E o quanto nós, como espíritas, também temos que levantar essa bandeira para as outras pessoas que não são do espiritismo, no caso, religiões protestantes, que às vezes têm uma visão errada, até mesmo do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, o quanto a gente pode colocar um pouco, às vezes, de conhecimento para quem não tem, né? E a causa da intolerância vem da onde? Também do diferente? Como disse Valtair, não? Sim. Exatamente. Tá. É isso, Renatinha. Obrigada. Hã? Não. Fala. Cíntia? Cíntia? Oi? Então, eu acho que é muito da ignorância das pessoas, né? As pessoas, elas seguem uma religião e elas se fecham de uma maneira que elas não percebem algo que está ao redor delas, né? Elas acreditam naquilo e o restante, para elas, não é religião. É algo que não faz parte da vida delas. E o seu microfone está falhando. Está falhando? É. Deixa eu aumentar. Dá para ouvir agora? Melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. E eu acho que elas só acham que é a religião delas, que é a religião correta, né? É a falta de conhecimento nas outras religiões. É um pouco de desconhecimento, então, você acha? Desconhecimento das outras religiões. Eu mesmo tinha um pouquinho de preconceito contra candomblé, umbanda, né? Eu nunca vou ir, mas não vou de jeito nenhum, até com o espiritismo, assim, eu era um pouquinho, né?
Eu falo assim, gente, não vou participar de jeito nenhum. E quando eu conheço a Umbanda e o Candomblé, eu não conheço, eu continuo sem conhecer, né? Mas depois que eu fui conhecendo tudo, era totalmente equivocado ao que eu imaginava, do que eu imaginava, né? Então, a tua opinião, quer dizer, o seu entendimento é que é por desconhecimento que as pessoas... Existe a intolerância religiosa, é isso? Por aí. Tá. Solange? Solange, fala. Diz aí, minha linda. Bate no microfone para abrir. O seu microfone não está aberto. Eu não consigo habilitar. Agora. Fala, volta. Eu acho que são duas coisas. Vamos lá. Primeiro a ignorância, né? Desconhecimento, a gente ignora muita coisa e outra coisa é orgulho, né? A gente achar que a gente é a dona da verdade, só o que a gente sabe, o que a gente pensa que é verdadeiro, que é certo. E por aí vai, né? A gente coloca aquilo como uma verdade absoluta e tudo que vem, que a gente desconhece, a gente acha que é errado. Não é verdadeiro, né? Tá, muito bom, muito bom. Nadir, vamos lá? Nadir? Vamos lá. Oi? Vamos eu lá. acho. Eu achei maravilhoso o tema, maravilhosa a música. Eu não conhecia. Você acha tudo maravilhoso, minha linda. Você é ótimo. Imaturidade mesmo, falta de conscientização e racionalismo. A fé tem que ser raciocinada, né? Não acreditar aí na onda do que falam, fé, vamos deitar, rezar e fazer tudo. Tem que ser fé cega, não. Fé racionalizada. Certo. É isso que eu acho. Tá. Ok. Cadê? Maria, você, o que você acha que tem intolerância religiosa? Bate no microfone para abrir. Precisa abrir o microfone. Bate nesse microfoninho que tem aí, para a gente ouvir. Maria, nós não estamos te ouvindo. Ela tirou o vídeo. Tá, vamos lá. Giovanni? Oi. Oi, meu querido. E aí, por que você acha que tem intolerância religiosa? Eu acho que também é por falta também até mesmo de respeito, né, com o que o próximo acredita, com o que o próximo crê. Eu particularmente sofro um pouco aqui em casa, porque minha mãe é evangélica, eu tenho duas irmãs também que são evangélicas. E aí quando eu falo assim, eu vou pro centro, aí já acham, nossa, você é macumbeiro, né? As pessoas... Eu acho que também tem a falta também de conhecimento, né, de ignorância. Minha mãe não teve muito estudo, então eu acredito assim que vai também por essa linha de raciocínio também, né? Então, acho que às vezes falta mais as pessoas se respeitarem. Eu super respeito a religião delas, também não discuto, porque eu aprendi muito que, até mesmo na casa, que religião não se discute. Eu acho assim, o importante é você acreditar e crer em algo maior, entendeu? Então, isso já acredito que esteja de bom tamanho, né? Tá certo. Tá bom. Então, é desconhecimento. Maria, agora o seu microfone está aberto. Fala. Agora a gente ouve. Posso falar? Por favor. Então, eu acho assim, antes de julgar outra religião, a pessoa tem que ter o conhecimento da religião. Ela tem
assim, fazer uma visita em outras religiões, ver que todas elas levam para o mesmo caminho, que é para o caminho do Pai, e para a gente confiar no nosso Mestre Jesus, que ele é o maior, certo? Certíssimo. Aí a gente conhecendo, vendo que nem eu nunca fui no candomblé, é porque eu tenho medo. Mas eu gostaria de conhecer para poder falar o que eu acho e o que eu não acho. Tá certo, né? E todas as religiões que eu fui, todas elas só falavam para as pessoas seguir o bem, não o mal. Então, Exato. todas são válidas. Exato. Tá bom? Tá bom, querida. Cristiane, quer Deu falar? para entender? Deu, querida. Agora deu. Obrigado. Oi, Jussara. Quer falar, minha lindinha? Então, Pode eu fechar concordo. agora. Concordo com o que todos falaram aí. Eu também acho que é falta de conhecimento, né? Que as pessoas deveriam conhecer melhor a religião do outro, né? Antes de julgar, antes de falar. E é um pouco de egoísmo também, né? Ingratidão. Acho que tá tudo Misturado, junto aí. né? Tá certo. Tá bom. Ira, a sua opinião? Por que você acha que tem intolerância? O que ela tá? Ira? O microfone, abre o microfone. Bate na tela. Bate no microfone. Não estou te ouvindo. Pede ajuda para os universitários para abrir o microfone. Vai, Ira. Não abriu. Você sai até mais rápido do que você voltar lá. Já sai do exame, sai nessa segunda-feira. Também, mas pode ser checado no Instagram, se você está precisando. Vai. Não está conseguindo? Então, vê se alguém ajuda. Vamos lá. Cleusa, netinha. Cleusa? Oi. Cleusa? Não está? Cleusa? Não está? Yara? Oi, Jura. Ju, oi, sim. Oi, tudo bem? Querida. Oi, vovó, tudo bem? Tudo, e aí? só que eu não tinha me preparado. Hã? Ah? Eu não tinha me preparado para a reunião, só estava ouvindo. Ah, tá bom. Então, só tua carinha linda, tá bom. Diga. Tá bom. Não, sobre a intolerância, né? Eu acho que parte mesmo da ignorância do ser humano, porque religião foi criação do homem, né? Deus é um só. E os homens é que entram nessa disputa tal e dá tudo isso, né? Que nós vemos por aí. Muitas religiões e, no fundo, eu acho que o importante mesmo, que é seguir os ensinamentos de Cristo, poucas pessoas no seu dia a dia seguem, né? Quando estão na casa, nas igrejas, nos templos, é tudo bonito. Virou as costas, é outra coisa, né? Então, eu acho que isso é que tem que ser. Nós temos que trazer Jesus no nosso coração. Isso é religião. É isso. Tá certo. Eu não ouvi toda a palestra, tá, Ju? Mas vai ficar gravada depois no YouTube, tá bom? Tá. Obrigado. Cadê a Ira? Conseguiu abrir o microfone? Não? Não. Yara, cadê Yara? Yara? Não tá. Bom, gente, então, tem mais alguém que... Ah, tem o Robson. Robson. Cadê você? Vamos lá? Qual é a sua opinião? Gente, então, quem não falou, que gostaria de falar,
Escreve aqui no chat o que achou, tá? Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Os nossos temas, né, pelo menos da minha parte, é sempre alguma coisa para a gente pensar, onde a gente está errando, se a gente também não está sendo intolerante, né, que a gente tem que aceitar cada pessoa do jeito que é, e eu acho que o lindo da criação de Deus é exatamente a diversidade, né? O diferente é tão bonito, né? Por que todo mundo tem que ser igual na crença, né, no gosto que a gente? Então, a gente precisa sair um pouco dessa zona do egoísmo que a gente tem e se abrir mais para olhar a outra pessoa com mais amorosidade, tá bom? Então, nós vamos encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Quero agradecer muito, muito a presença de todos nós. Quem não pôde assistir ou que não viu tudo, o Valtair depois coloca no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, vamos encerrar, vamos nos concentrar, vamos agradecer estes momentos que tivemos de reflexão, de lidar com a nossa espiritualidade. Vamos pedir que os benfeitores espirituais, nesse momento, fluidifiquem a água que nós deixamos